mereça, né, o título de representante da população do Rio de Janeiro, ela tem que se colocar como um ator importante em todo e qualquer tema que diga respeito aos interesses da população do Rio de Janeiro. Além disso, no âmbito das próprias atividades da Assembleia, esse tema, que é objeto dessa audiência pública, esse tema que é luta, né, que é objeto da luta de uma série de entidades pelo Brasil afora, objetivando que o governo do presidente Lula efetivamente viabilize a Conferência Nacional de Comunicação, ele tem estado presente nas várias áreas de trabalho, de atuação aqui da Assembleia Legislativa. E o governo do presidente Lula, que, na minha leitura, tem se notabilizado por lutar para melhorar a qualidade de vida da população. Nós saudamos muito, já no seu primeiro governo, uma série de conferências nacionais que foram realizadas na área sindical e trabalhista, na área de meio ambiente, na área de saúde. Nós entendemos que essa questão da comunicação, até por coerência, tem que ser viabilizada com urgência também uma conferência nacional que debate o tema. Eu queria iniciar minha fala contextualizando um pouco a luta pela democratização da comunicação. Ela está expressa na Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, quando um dos seus artigos faz referência direta à questão do direito à informação, como um direito de mão dupla, portanto um direito em que o cidadão tem o direito ao acesso à informação, portanto a ser informado, mas também a ser agente de informação. Aqui no Brasil, essa luta, embora ela já tenha décadas, ela se expressa de uma forma mais vigorosa a partir dos anos 80, em particular de 84 e 86, com a Constituição da Frente Nacional de Lutas por Políticas Democráticas da Comunicação. Em 87 e 88, constitui-se o Movimento Nacional pela Democratização da Comunicação, o MNDC, que atuou basicamente na luta da Constituinte. Em 91 é constituído o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, cujos alguns dirigentes estão aqui presentes, a começar pelo coordenador Celso Schroeder. As principais lutas que caracterizaram a presença do Fórum ao longo desse movimento: a regulamentação do Conselho de Comunicação Social em 91, a luta pela reestruturação da TV Manchete de 93 a 94, a regulamentação da TV a cabo em 95, a luta por uma nova lei de informação democrática, que acabou não saindo do papel, que foi centralizada em 92, o apoio à luta das rádios livres e comunitárias, que percorreu basicamente toda a década de 90, a instalação do Conselho de Comunicação Social em 2002, a luta pela regulamentação da TV digital em 2004 e 2006, e recentemente a questão da criação da TV pública em 2007 e 2008. Nós temos dois eixos básicos que geram essa nossa pressão pela construção da Conferência Nacional. Um deles é a questão do marco regulatório. Com relação ao marco regulatório, eu queria fazer então algumas referências, algumas constatações. A primeira é de que a legislação brasileira de comunicação é absolutamente defasada, desatualizada, né? O Código Brasileiro de Telecomunicações é de 1962, um ano depois, 2 decretos-leis vão regulamentar o Código Brasileiro de Telecomunicações, já separando o que é a radiodifusão de telecomunicações. Essa atual legislação, portanto, que vem desde esses anos 60, ela não é adequada ao avanço das tecnologias de informação e comunicação, chamadas TIC. Por exemplo, para dar exemplos que são comuns na nossa discussão, no nosso debate do dia a dia, a questão da internet, a questão da convergência de mídia, a questão do celular, a questão da TV digital e, mais recentemente, a introdução do rádio digital no Brasil também. A segunda constatação é de que a legislação brasileira de comunicação ela é absolutamente fragmentada. Para terem uma ideia, eu apenas recuperei aí, devo ter esquecido alguma coisa, mas uma pesquisa básica mostra aí o Código Brasileiro de Telecomunicações, portanto, de 62, depois você tem em 91 uma lei que regulamenta o Conselho de Comunicação Social, você tem em 95 uma lei que regulamenta a TV a cabo, ou a cabo difusão, e em 96 você tem a lei que criou a Anatel, que através de portarias vai regulamentar serviços como o DTH e o MMTS. Você tem em 97 a criação da Lei Geral das Telecomunicações, que regulamenta toda a política de telefonia do Brasil, que é de competência da Anatel. Você tem a Lei da Radiodifusão Comunitária, aprovada em 98, que o movimento considera absolutamente insuficiente e restritiva. Você tem a lei que criou o FUSH em 2000,
Você tem a PEC, o projeto de lei de emenda constitucional, que abriu o capital das empresas de comunicação 30% para capital estrangeiro, aprovado em 2002. Você tem a lei que regulamentou a TV digital em 2006. Você teve durante 8 anos de governo Fernando Henrique 6 projetos de lei que não saíram do papel para criar a nova lei de comunicação eletrônica de massa. E no governo Lula você teve já 2 decretos, criando primeiro um grupo de trabalho, depois uma comissão interministerial para elaborar um anteprojeto de uma nova lei de comunicação, com um comitê consultivo, mas sem prazo para entrega desse anteprojeto. Você tem em 2007 a portaria do Ministério da Justiça aprovando a classificação indicativa, e você tem mais recentemente, no início desse ano, a lei que aprovou a chamada TV Pública, EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Isso mostra que a nossa legislação de comunicação é absolutamente dispersa e é absolutamente fragmentada. Ou seja, essa dificuldade de regulamentar, ou essa tentativa de desregulamentar a área de comunicação no Brasil, interessa aos proprietários, aos grandes empresários de comunicação, que defendem a tese que quanto menos regulamentação, mais autonomia para o mercado trabalhar nessa área. A conclusão com relação à questão do marco regulatório é de que ele é fundamental, o novo marco regulatório, porque ele ajudaria a modernizar, a unificar a nossa legislação e a complementar aquilo que não foi regulamentado ainda na Constituição. A sociedade civil, obviamente, precisa pressionar, precisa se organizar para que isso seja efetivado. A Conferência Nacional não será necessariamente o escoador de todas as nossas demandas, mas ela pode ser certamente um primeiro passo para que empresários, sociedade e governo sentem na mesa para uma negociação. Eu resgatei aí uma expressão que acho que está num dos documentos plenários do Fórum, que diz que somente um grande pacto entre a sociedade civil, os empresários e os trabalhadores brasileiros poderá produzir um modelo de serviço que sirva à nação e ao povo brasileiro. Indo para o segundo tema do nosso debate, que é a questão da política de concessões, eu lembraria, primeiro, que até 1988, quando aprovou-se a nova Constituição brasileira, era o presidente quem dava as outorgas, as concessões, etc. A partir daí, esse processo precisa passar também pelo Congresso Nacional. Lembro que na época do presidente Sarney foram distribuídos mais de 1.300 concessões de rádio e televisão, metade disso quase no último ano de mandato do presidente Sarney. O Congresso tem aprovado cerca de 1.680 outorgas para fazer um balanço dos 4 anos do primeiro mandato do governo Lula, 2003 a 2006, embora boa parte dessas outorgas aqui referem-se a rádios comunitárias, mas não importa. Tem aprovado também num processo onde os critérios são critérios questionáveis e muitas vezes pouco debatidos. Os processos de transferências de propriedade, os chamados contratos de gaveta, acontecem dentro do Congresso Nacional à margem da lei. As licenças de TVs e rádios educativas são usadas para escapar à licitação. Os políticos ou laranjas de políticos são donos de 50% das, portanto, 2.000 rádios, no caso 1.000 rádios comunitárias que foram autorizadas, das 2.000, 1.000 pertencem a políticos. Existe uma relação de promiscuidade entre o poder político e os empresários do setor. O Ministério das Comunicações não só não tem o cadastro atualizado, como não fiscaliza a situação de ilegalidade de várias dessas empresas de comunicação. Várias, a não ser quando são as rádios comunitárias efetivas, que essas são fiscalizadas, perseguidas, etc. Várias outorgas estão vencidas há anos e as emissoras continuam funcionando. O modelo é fundamentalmente proprietário, é fundamentalmente concentrador e oligopólico. 11 famílias dominam cerca de 80% do poder da comunicação no nosso país. A Subcomissão Especial de Radiodifusão da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara Federal, a partir de uma articulação entre a deputada Luísa Erundina, Jorge Bittar e o atual presidente Walter Pinheiro, começou a brecar um pouco essa política no interior da comissão e as renovações deixaram de ser automáticas, criando então um impasse hoje no Congresso Nacional na relação entre o Congresso e o Poder Executivo, em particular com a Anatel e o Ministério das Comunicações. A estrutura da comunicação no Brasil é hoje uma herança anacrônica, porque vem desse período tecnologicamente superado, dos anos 60, dos anos 40, dos anos 30, começa com o rádio, depois o jornal e o início da televisão brasileira, mas principalmente privatizado a partir de uma vontade política que atribuiu
a um segmento, um novo segmento de comunicação no Brasil, a sustentação do regime durante o período da ditadura. Logo, todo o marco regulatório que nós temos é essa colcha de retalho ineficiente, anacrônica e principalmente privatizada. Principalmente montada a partir de situações de fato para montar e dar conta de um tipo de negócio. Porque vejam só, no mundo, quando discutiu-se os sistemas de radiodifusão, os sistemas de comunicação, escolheu-se a partir do debate público. E se escolheu o modelo estatal e o modelo governamental na Europa, escolheu-se o modelo comercial nos Estados Unidos. Mas tanto um quanto o outro estavam submetidos a princípios públicos. Se vocês pegarem as regras norte-americanas hoje, que é o modelo de negócio brasileiro, se trouxermos as leis norte-americanas para cá, nós fazemos uma revolução no Brasil. Nós fazemos uma revolução no Brasil, porque os mecanismos de controle dos Estados Unidos, na meca do capitalismo, são muito maiores, mas muito maiores. Aliás, existem lá e são inexistentes no Brasil. Por exemplo, a questão da propriedade, por exemplo, a questão da rede, da dimensão nacional de impor uma vontade só a partir de uma localização de um país. Isso tudo nos leva à questão. O que fazíamos nesse período todo? Lutamos dentro de um princípio, que é um princípio que parece que é fundamental, que é a organização da sociedade, por um lado, e da desnaturalização desse sistema, mostrando que esse sistema não é natural, que esse sistema foi constituído a partir de políticas ou de ausência de políticas, que é a mesma coisa, né, a partir desses interesses privados. Portanto, é preciso atribuir a esse sistema dimensão pública. Fazendo isso através de uma cobrança da sociedade, e é esta o que está se concretizando na conferência, e principalmente, do nosso ponto de vista, regulamentando. Para nós, a regulamentação, a produção de políticas públicas significa atribuir sob a lei do mais forte, que é a lei hoje da barbárie, a lei do mercado, a lei da vontade da cidadania. Por isso precisamos dessa conferência. Fazer o debate que não fizemos. Não fizemos na década de 40, quando o mundo fez. Não fizemos na década de 80, quando democratizamos o país. E não conseguimos implementar na comunicação as reformas democráticas que fizemos no resto do setor social. Nesse momento, a gente está atravessando o processo de renovação das concessões de 3 grandes redes. A Rede Globo, a Rede Bandeirantes e a Rede Record. Elas estão, nesse momento, passando por um processo de renovação das suas concessões. Concessão não é aluguel, não é venda, não é doação. A concessão é uma permissão que é dada a alguém em troca de algo que você concede. Você faz uma concessão em troca de alguma coisa, você concede. Então, no caso das concessões de rádio e TV, o governo está permitindo, o Estado permite a algumas empresas, algumas instituições que elas explorem, vamos fazer assim, em última instância, explorem uma faixa da atmosfera em troca de alguns serviços. A primeira coisa assim, que eu acho que é gritante, que no caso das concessões de TV, né, dessas violações concretas, é a questão da sublocação, né, para usar um termo bem, das subconcessões, né, que é a venda de espaço pelas emissoras para outras programações. E aí, quando eu estava preparando essa apresentação, me ocorreu, aqui no Rio de Janeiro, um exemplo que eu nunca tinha parado para raciocinar, mas preparando ontem eu fiquei, gente, é muito doido mesmo. Por exemplo, a Bandeirantes, ela aluga espaço para Multirio, que é uma emissora, que é um projeto da Prefeitura, né, da Secretaria Municipal de Educação, um projeto de produção de vídeos educativos e muito articulados com o que acontece nas escolas. São materiais que são usados pelas escolas também para as aulas, enfim. Aí raciocinem comigo. A despeito de qualquer das restrições que a gente possa ter ao governo municipal, nós vamos pensar no objeto da coisa. Um ente público, a Prefeitura, o governo municipal, né, da cidade do Rio de Janeiro, paga a uma emissora para usar um espaço que, na verdade, é público. E isso, só isso assim, já é um exemplo assim, da total falta de fiscalização, de regulação, no mínimo, de observação do que está acontecendo no cenário. A gente está ratificando isso, de que não é natural que os processos de produção e veiculação de mensagens, que cada dia na nossa sociedade são mais preponderantes, são mais determinantes dos processos produtivos, que isso esteja tão concentrado. E eu estou falando isso porque todo mundo sabe, que as moças principalmente sabem, melhor do que ninguém, o quanto que a informação hoje agrega valor ao produto, né? A mesma calça do Cantão e da C&A tem um preço absurdo, e é só informação que tem a mais ali, é só informação.
né? Não é, a matéria-prima não é diferente, é só informação. É só informação o design, são processos de produção de informação que agregam valor aos produtos. E aí, esses processos no Brasil eles estão concentrados e completamente fechados ao diálogo. Lá na Fiocruz, e a Fundação Oswaldo Cruz, né, é uma instituição, né, assim, pesada, enorme, é um transatlântico. E a gente não consegue discutir com a Globo que ela pare de fazer propaganda da cesariana nas novelas dela. Eles são absolutamente fechados a isso. O caminho para a modificação dessa situação no campo da comunicação no Brasil é realmente áspero e pedregoso, porque as forças que instalaram esse sistema e se empenham pela sua preservação como algo natural são muito poderosas. Lembro, por exemplo, aqui um caso que para nós jornalistas é absolutamente gritante, como o poder público se rendeu a uma situação absolutamente anômala, injusta e ilegal, que foi a transferência das antigas concessões da TV Manchete para um grupo privado, sem que os direitos dos trabalhadores do Grupo Manchete fossem reservados, preservados. E ainda hoje, os companheiros do Grupo Manchete, numa luta que o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro desenvolve com muita insistência, paciência e determinação, não conseguiram receber as suas indenizações. A notícia nos jornais desta semana de que um grupo privado adquiriu o prédio da TV Manchete, um belíssimo prédio, uma criação extraordinária de Oscar Niemeyer, os 2 prédios do Grupo Manchete, por 60 milhões de reais, e com esses recursos a Justiça vai poder quitar uma parte dessa dívida que se prolonga há mais de uma década com os trabalhadores da TV Manchete. E esse quadro de injustiça se deu e se dá com a complacência e a omissão do poder público, que não tem a coragem política de enfrentar os donos dos meios de comunicação, porque estes donos são muito poderosos. E se valem, inclusive, com a complacência e a colaboração de companheiros nossos jornalistas para oferecer deturpações de situações que conduzem à preservação deste seu domínio. A Constituição de 88 trouxe inovações do ponto de vista de texto normativo de caráter constitucional que inexistiam em constituições precedentes, inclusive oferecendo uma resposta àquele tormento que nós vivemos durante a prolongada ditadura militar, que foi a censura prévia. Aliás, a censura de modo geral. E a Constituição, pela primeira vez, com nitidez, colocou no texto constitucional que é inadmissível, é vedada a censura à liberdade de criação artística, política e de comunicação, qualquer que seja o meio. Então esse é um bem essencial para nós, que em determinados momentos tem esse sentido para nós de conquista, de avanço, em relação a um tempo de indignidades que a gente viveu. Eu fui um dos colaboradores do jornal Movimento, sob a liderança de um jornalista admirável chamado Raimundo Rodrigues Pereira. Era um jornal de 32 páginas, que a cada edição nós tínhamos que produzir material para cobrir 96 páginas, porque 64, 2/3 do material enviado à censura, em Brasília, era vetado pelos censores
da ditadura militar. Então esse é um bem muito importante para nós e que é manipulado de uma forma viciada e capciosa pelos donos dos meios de comunicação. E o grande exemplo disso é a intervenção do governo da Venezuela numa emissora que desfrutava de uma concessão de televisão em Caracas, com alcance para toda a Venezuela, que participou ativamente do golpe para derrubar o presidente Chávez e se apresenta, quando terminou a concessão e não foi renovada, como vítima de uma agressão à liberdade de imprensa. E esse episódio é colocado como natural, como uma agressão à liberdade de imprensa por companheiros da área de jornalismo em diferentes meios de comunicação, ignorando que o Chávez teve a coragem de enfrentar os golpistas que chegaram a derrubá-lo numa aventura que não durou 48 horas. Então, essa é uma dificuldade muito grande que nós temos, que é o poder dos donos dos meios de comunicação. Hoje o Ministério das Comunicações, do tratamento das concessões de rádio e televisão, é uma coisa sem qualquer tipo de transparência, uma coisa burocratizada, as informações não são claras, quer para as pequenas rádios comunitárias, quer para os grandes. Então eu não estou naqueles que quero suprimir o direito das emissoras comerciais, mas quero que essa questão seja tratada de forma disciplinada e que haja oportunidade para os demais. Oportunidade essa que hoje está aí disponibilizada com a possibilidade das novas tecnologias também. Então não há como se opor, se confrontar nesse momento, mas assim, muito que se tenha que fazer com relação a isso. Nós já fizemos a história, né? Os meus contemporâneos fizeram a história nesse país, né? E a gente não consegue passar por cima de meia dúzia, né, de empresários, que é uma casta que se mantém, né, incrustada nesse país, né? E inclusive na derrubada da ditadura passamos por cima deles também, porque eles defendiam a ditadura militar, e nós não conseguimos fazer valer os nossos direitos, que estão consignados na Constituição, né? Temos que começar a levantar a nossa voz e dizer que comunicação nesse país é pública, é uma concessão do Estado. É como as empresas de ônibus, né? É como as funerárias, é pública, é nossa. E principalmente a rádio comunitária, que é muito mais nossa, que foi construída com o suor, com o esforço da nossa comunidade. Existem responsabilidades que são necessárias, né? Que são, inclusive, colocadas na própria legislação, que ainda é insuficiente, sim, mas que já existem princípios que garantem o direito da sociedade no campo da comunicação. E se a gente não criar formas de controle social, vai continuar como está, que é o lucro a qualquer custo. No site da Anatel, até o primeiro semestre do ano passado, todas as concessões de rádio no município estavam vencidas. Todas as concessões de rádio do município. Bom, essa semana nós fomos fazer uma pesquisa para saber a quanto se andava isso. Tem uma emissora que tem sede em Niterói, que está lá, entidade bloqueada e devedora. Esse canal, essa rádio, todo dia faz a seguinte campanha: rádio pirata é crime. Esta emissora está no site da Anatel como bloqueada. E está lá. Qualquer um aqui pode sintonizar, mas as rádios comunitárias são fechadas todos os dias. Uma outra tem débito com a Receita Federal. Também está lá funcionando perfeitamente. Né? E também tem aí que o IBOC, que é o sistema dos Estados Unidos que está sendo proposto para os radiodifusores aqui no Brasil, o teste do IBOC foi realizado por uma emissora com a concessão vencida. E essa emissora com a concessão vencida, que testou o IBOC, agora, de uma maneira incrível, não tem a data de sua concessão. É como se fosse uma concessão eterna. Eu acho que é extremamente importante as pessoas pesquisarem, porque isso aqui é uma prova do descaso, né? Não adianta
articulações por aí, se a gente não consegue, se a gente abre o site na internet e vê que foi tudo regularizado. Enquanto a gente está discutindo aqui como é que vai ser lá no Congresso, os documentos já existem, já está tudo licenciado. Então vamos acordar para isso. Isso é muito sério, né? A sociedade tem que ir para a rua. Esse próprio sistema Ibope para o rádio digital vai ser o fim das rádios de baixa potência. A gente não pode permitir isso. A realização dessa conferência tem que ser imediata e toda essa legislação, essa definição, por exemplo, do rádio digital, não pode acontecer antes da conferência de comunicação.